Salve moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós estamos aí de volta com um quadro que já tem anos que eu não faço aqui no canal, que é avaliando desenhos dos inscritos. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Bom pessoal, aqui nesse quadro eu vou dar algumas dicas e algumas sugestões de como vocês podem melhorar os desenhos de vocês através das pessoas que me marcaram lá no Instagram, tá? Então você deve estar se perguntando, Gilmar, mas como eu posso participar desse quadro? É o seguinte, você vai ter que postar a foto no seu perfil e marcar Avalia Gil, tá? Posta a foto e marca Avalia Gil. Não adianta mandar por chat, não adianta mandar comentário, não adianta nada, somente marcando na hashtag, beleza? Porque lá fica tudo organizado e assim eu vou poder olhar os desenhos de vocês certinho e aí vou poder lá pegar qualquer desenho aleatório e fazer o avaliando. Bom, e antes de mais nada, pessoal, eu não vou estar julgando o desenho de ninguém, tá? Não vou estar julgando o traço, o desenho, se ele tá bonito, se ele tá feio. Aqui eu vou estar avaliando, dando dicas de como você pode melhorar e como você pode modificar algumas coisas, até na questão da fotografia do seu desenho. Esse vídeo aqui vocês entendam que é para ajudar as pessoas que fizeram os desenhos que serão avaliados e também vocês que estão assistindo. Vocês podem pegar muitas dicas bacanas, tá? Então não estarei julgando, dizendo seu desenho é perfeito, o seu é ruim. Não é isso, tá? É apenas dando dicas sobre como você pode melhorar vários aspectos nos seus desenhos de acordo com a minha experiência, claro, né? Bom, recados dados, e eu queria que você comentasse aí se você já está participando desse quadro, tá? Deixa seu comentário aí. Se você não está participando, já sabe como participar agora, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro desenho que estaremos analisando aqui é o desenho do Maicon Arts. É um desenho do Gohan, ele está muito bonito, né? Principalmente a coloração dele está muito bonita. Mas vamos lá, alguns aspectos, tá? Primeiro, a proporção. Cara, se você olhar direitinho o seu desenho, dá para ver que a cabeça do Gohan ela ficou um pouco desproporcional ao corpo, tá? Se você pegar pela parte do peitoral, você ainda conseguiu obter certinho um tamanho legal do peitoral, só que quando você chegou na parte dos ombros e no restante do abdômen dele, da cintura, você reduziu, né? Você acabou reduzindo e isso deixou como se o Gohan tivesse com a cabeça um pouco maior, tá? Mas em questão de pintura, cara, tá sensacional, não tem muito a melhorar aqui, a não ser a questão de direção, porque olhando assim, a gente ainda, se der um zoom, consegue perceber que você modificou as direções assim, né? E nessa parte aqui azul, principalmente, que você modificou a direção, dá para ver que é visível, né? Que você pintou para uma direção, pintou para outra, mesmo tentando deixar tudo mescladinho. Se eu não me engano aqui, cara, esses lápis aqui, eles estão muito semelhantes com o Faber-Castell ou o Ecolapse ou o Super Soft, tá? Principalmente esse fundo aqui parece feito com Super Soft. Se você estiver vendo o vídeo, só comentar aí, beleza? Bom, cara, um último aspecto que eu quero avaliar aqui no seu desenho também é a questão da coloração de cenário, que é o que acontece aqui. Você pintou o céu de azul e você pintou as nuvens de amarelo. Poderia estar certo, sim, mas, cara, quando você pinta a nuvem de amarelo, quer dizer que o céu também vai estar amarelado, tá? Quando o céu é azul, geralmente as nuvens são brancas, cinza azulado, um pouco azuladas também. Se você coloca nuvens amarelas em um céu azul, ele não dá aquele contraste legal que precisa para você dar uma questão de cenário bem bacana mesmo. Então toma cuidado com isso, cara, nessa questão de quando você for fazer esse cenário, certo? Então, como as nuvens são amarelas, você poderia pintar o céu um degradê de vermelho para laranja, para amarelo e assim vai subindo, né? Com laranja misturado com vermelho, um pouco de amarelo, já ficaria mais bacana do que o próprio azul. Talvez seja da referência que você pegou, tá? Aqui eu só estou dando uma dica sobre essa questão. Mas é isso aí, tá aí avaliado o seu desenho. Vamos para o próximo. Próximo desenho é do Alex Draw. Olha só que desenho bacana, né? Tá um desenho bonitão, como vocês podem ver, tá? Se vocês olharem assim, vocês vão dizer, cara, esse desenho aí, ele tá simplesmente perfeito, não tem nada para melhorar. Mas vamos levar uma análise mais a fundo aqui, tá? Olha só, o desenho tá bonito, a coloração, não tenho nada a falar sobre essa coloração, cara.
Dá para ver que ele usou uma pintura bem bacana, ele usou muito degradê na pintura também, né? Você vê que tem umas partes mais rosadas na pele da menina e outra parte mais pro rosa claro, tá? E aí ficou bem bacana também. Claro que a coloração depende muito do lápis que você usa, né? Por mais que você use lápis profissional ou escolar, se você também não tiver uma técnica boa de coloração, ela não vai ficar bacana. Aqui dá para ver que o Alex, ele tem uma técnica sensacional de coloração, né, cara? Então aqui, Alex, é o seguinte, nessa parte aqui, é possível ver que você não usou mesa de luz nem nada, você fez o desenho manualmente, por quê, cara? Talvez seja da referência também. Lembrando, eu não sei se a referência estava assim ou não, tá? Mas olha só, o único ponto que eu tenho a analisar sobre esse desenho aqui é que se você der um zoom aqui, você vai ver que esse braço aqui está um pouco mais grosso do que esse outro braço. Tá vendo, ó? Você percebe que o braço esquerdo dela tá mais fino, cara. Esse braço mais esticado assim, mais iluminado. Ele tá mais fino do que esse outro braço direito. Você pode dizer também que é questão de ângulo, né? Mas olha só, se você reparar bem, esse braço aqui, o antebraço, né? Que é essa parte que vai do ombro até o cotovelo, tá legal, cara. Tá bem bacana. Mas quando você dá um zoom aqui, você vai ver que ele tá meio que fino, né? Ele tá afinando enquanto vai para o cotovelo. Poderia estar certo, sim, cara, mas se os dois braços estivessem no mesmo, na mesma espessura, tá? Lembrando que isso aqui pode ser até questão do esboço. Na hora do esboço a gente se passa, né? E aí não percebe esses pontos, tá? Então, mas é só isso, cara. O que eu tenho para analisar aqui sobre o seu desenho, tá? É você tomar mais cuidado, um pouquinho mais de cuidado sobre essa questão do esboço. Mas de restante, mano, tá sensacional esse desenho. Inclusive o seu jeito de assinar também aqui tá muito bom, né? Tá Xande. Isso aí, tamo junto. O próximo desenho que a gente tem aqui é do Arte Sávio. Cara, esse desenho aqui do Wolverine tá sensacional, a gente já consegue perceber, né? O único ponto que eu tenho para falar aqui sobre ele é que, primeiro, vamos lá, line art. A line art dele tá impecável, cara, impecável. Só que você poderia trabalhar um pouco mais na questão dessas outras partes aqui. Por exemplo, nesse canto do pescoço aqui. Você poderia trabalhar esse outro estilo de line art que você trabalhou aqui por dentro do pescoço, tá vendo? Deixando um traço um pouquinho mais grosso, outro traço um pouquinho mais fino, tá? Claro, isso não é erro nenhum, tá? É só uma dica que eu tô falando para você, que você poderia dar uma analisada a mais e uma melhorada a mais. Somente a line art, beleza? Mas já tá incrível aqui, certo? Não tenho nada para falar sobre o seu desenho, questão do desenho em si. E aqui é o único ponto negativo que eu olhei sobre a coloração, né? Por exemplo, ótima pintura nessa parte preta dele, nessa parte amarela tá ótima, na parte de pele tá ótima, só que parece que quando você chegou para finalizar o desenho, você ou estava cansado ou ficou com um pouquinho de preguiça, não sei o que foi que aconteceu, cara. Que aí quando você chegou para fazer essas manchas vermelhas, dá para ver aqui que você não caprichou tanto como você caprichou nessas outras partes aqui, tá vendo? Aqui dá para ver que você trabalhou muito, cara, na parte de coloração, principalmente dessa parte amarela e essa parte preta dele aqui. Porém, no vermelho você vê que tem muitos riscos, né? Muitas falhas, é como se faltasse camadas, tá? Trabalhe um pouquinho mais de camadas nos seus desenhos nessa hora aqui. E claro, se foi essa questão que eu falei de, eu já estava cansado, já queria terminar o desenho logo, porque nós que somos desenhistas, nós sofremos com isso, né, cara? Nós ficamos cansados e queremos ver logo o resultado. Então, quando isso acontece comigo, eu vou e paro o desenho, tá? Aí eu continuo depois, beleza? Justamente para poder acertar essas coisas aqui, tá? Mas parabéns, sabe? Tá insano o seu desenho, tá muito bom. Vamos para o desenho agora do Ícaro Arts, beleza? Ícaro, seguinte, sensacional o seu trio monstro, hein? Eu tô querendo trazer um aí pro canal também. Só que é o seguinte, cara. Se você olhar bem, o Sandy, ele acabou ficando com um rosto um pouco estranho. E o que foi que aconteceu aqui no Sandy, cara? Na questão do Sandy, foi a parte do rosto dele mesmo, tá? Você poderia descer um pouquinho mais o maxilar dele, certo? E fechar ele um pouco mais, que ficaria melhor. A questão do cabelo também, né? O cabelo acabou atrapalhando um pouquinho na proporção do desenho. O cabelo dele na parte de cima poderia ser um pouco mais alto também. Ou então você baixava um pouco mais essa parte da divisa aqui
esse Vzinho da franja dele, né? Dessa parte da franja dele, tá? Então, esse é o único ponto que eu tenho a falar sobre o Sanji. A pintura sua, dá para ver que você já tem uma pintura mediana muito boa também, tá? Dá um desenvolvimento muito massa na pintura, certo? E a parte do Luffy aqui, cara, dá para ver também que tem umas coisas aqui que a gente pode melhorar nessa questão do Luffy, tá? Principalmente o rosto. O rosto do Luffy, ele é um rosto mais largo, tá? Ele é um rosto um pouquinho mais largo, ele tem que ser um pouco mais esticado do que tá aqui, certo? Então, como você fez um lado aqui do rosto, um lado dele tá um pouco mais reto e o outro tá um pouco mais curvado. É uma questão de proporção também, certo? Isso aí é uma coisa que a gente pode analisar na hora que a gente está fazendo o esboço, tá? Na parte do Zoro, questão de proporção também. Tá certo que quando você está desenhando, quando a gente está desenhando, a gente já acha que tá legal. Por isso que é bom participar desse quadro, certo? Porque é bom você ver o seu desenho com os olhares de outras pessoas. Não porque elas vão estar julgando seus desenhos. Porque às vezes que a gente está fazendo o desenho, a gente nem nota isso, cara. Então é bom que outras pessoas notem coisas que se passa para mim, tá? Pra gente, tá? Eu mesmo, cara, muitas vezes eu faço coisas erradas na proporção e alguém vem e fala demais, isso aí tá estranho, cara. Aí eu dou uma analisada direito, por quê? Porque na hora que eu tava desenhando, eu não percebi, certo? Então, cara, aqui na parte do Zoro, você dá para ver que o olho que você fez, o fechado, ele tá com uma proporção menor do que o olho que você fez aberto. Que aqui no caso, o olho aberto era para ser do tamanho que você fez o olho fechado. Se você fazer uma demarcação nos olhos, você vai ver que o olho aberto ele está maior. E se você acabasse fechando essa parte do olho aberto, você iria ver que ele ia ficar com a linha maior, tá? Então é mais questão de proporção mesmo. A pintura está desenvolvendo bem, está indo muito bacana, tá? E parabéns aí pelo seu desenho, beleza? Tamo aí, cara, é nóis. Bom, vamos para o desenho do Tarvin Arts. Tarvin, primeiramente, coloração, muito top. Claro que com um tempo você vai melhorar ainda mais. Dá para ver que você está em desenvolvimento de coloração e está ficando muito bacana as colorações que você está fazendo. Só que você tem que olhar agora, que você tem que mais prestar atenção, é a questão do esboço. Cara, na hora do esboço é a hora que você vai ver onde estão todas as falhas do seu desenho. Então não faça line art, não pinte nenhuma parte antes de você olhar o esboço do seu desenho e dizer, não, tá super bacana. Vamos lá, por exemplo, esse braço dele aqui, tá? Esse braço dele aqui é o seguinte, cara. Se você comparar com o rosto, com a cabeça do Killua, vamos começar pela parte da cabeça logo então. A cabeça dele, para a proporção do corpo dele aqui, era para ser maior, tá? Então você tinha que desenhar a cabeça maior, por quê? Ele é um personagem criança, se eu não me engano ele tem 12 anos, né? Ou é 12 ou é 13 anos na série Hunter x Hunter, né? No anime. Então o que acontece, cara? Quando é representado em anime ou em qualquer outra coisa, né? Uma criança, um personagem mais criança, mais infantil, o que acontece? Eles desenham a cabeça maior e o corpo um pouco menor. Por quê? O corpo ainda não desenvolveu, então a cabeça ela tem maior proporção. Então é isso, primeiramente isso que você deveria ter feito, porque aqui parece que ele já está mais jovem, justamente pela cabeça estar um pouco menor. A questão do olho também, os olhos sempre grandes, né? Quando se trata de criança nos animes, beleza? Então vamos para o braço agora. Se você pegar a base da mão dele, vai ficar muito maior do que a base do rosto, tá? Se eu colocar a minha mão aqui, ó, ela pega a minha base do rosto todinho. Só que se você imaginar a mão aberta do Killua, ela vai ficar muito grande, tá? Ela vai ficar desproporcional. O braço tá grosso demais também, tá? Então é essa parte aqui que você tem que analisar. E olha só outro ponto de proporção também, cara. Esse braço aqui, ó, se você ver o ombro dele, essa parte da roupa do ombro dele aqui, ela tá bem menor do que essa outra. Que no caso, essa outra aqui é que deveria ficar menor. Porque o ângulo que está próximo à câmera é esse aqui, o que ele está com o braço baixado. O outro está um pouco mais distante da câmera, digamos assim, câmera entre aspas, né? Então, essa parte da roupa dele aqui deveria ser mais fina, tá? Menorzinha, certo? Então, é mais questão de proporção mesmo os seus desenhos. Mistura de cores aqui tá bacana. A parte da pele mesmo, você deixou um preenchimento bem certinho, bem preenchido mesmo, cara.
Os raios, questão de iluminação aqui em raios, aí isso você pode também estudar um pouquinho mais. Inclusive eu tenho um vídeo do Kilo aqui que eu ensinei, tem um do Kakashi também que eu ensinei sobre essa questão de coloração, né? Quando passa magia, poderes, raios, enfim, e aí você trabalha na questão do tecido, onde pega a luz nas colorações, beleza? Mas tá aí, Tavinho, tamo junto, cara. Vamos lá para o próximo desenho. Bom, pessoal, aqui agora estamos com o desenho do Roberto, é o Shenlong, né? E o Roberto, ele é aluno do curso também, tá? Então é o seguinte, Roberto, eu até tinha dito lá no grupo dos alunos no Telegram sobre as esferas do dragão, tá? Vamos analisar essa parte primeiro. Tá certo que o seu desenho é um fanart, você pode desenhar da forma que você quiser. Só que as esferas do dragão, né, elas são bem redondas, cara. Então eu aconselho, quando você for fazer essa parte aqui, por exemplo, essa aqui ela ficou um pouquinho achatada. Se você reparar certinho, o efeito de brilho que você queria fazer nela, né, que é essa parte amarela, ele acabou ficando um pouquinho achatado, tá? Então isso acabou modificando um pouco a parte esfera mesmo, tá? Esférica, né? Se você olhar essa outra aqui também, ó, ela tá bem redondinha, só que um canto dela aqui próximo à barba do Shenlong ficou um pouco achatado. Então seria bom você usar algum auxílio de alguma coisa para tentar fazer os círculos, tá? Ou vai depender de você, né? Se pode ser até o seu próprio estilo também, cada um tem um estilo, tá? Mas essa é a minha opinião sobre essa parte das esferas do dragão, certo? Sobre a pintura, tá sensacional, já avaliei até lá no grupo também, ficou muito boa, a mistura de cores que você usou aqui, né, ficou sensacional também, ficou ótima. Só que eu percebi aqui, Roberto, que em algumas partes, né, eu não sei se foi por pintar rápido ou não, né? Por exemplo, essa parte aqui a gente percebeu que ficou marcado, tá? Nessa parte do chifre do Shenlong aqui, ó, nesse inicial, na testa do Shenlong aqui, né? Ele ficou um pouco marcado porque você pintou um pouco, e aí quando você foi começar a pintar outra parte, você passou por cima da parte anterior e aí você não corrigiu. Você continuou, aí parou de novo, e você consegue ver alguns tracinhos assim de divisas na coloração. E aí você continuou de novo, né? Tá certo que você está usando sempre a mesma direção, só que você está deixando pontos ligados. Nessas partes aqui, eu aconselho você, quando for começar, você pintou metade do chifre dele aqui, né, dessa testa dele. Aí você vai começar a outra metade, começa bem clarinho, embaixo, bem fraquinho, usando formas circulares, tá? Que aí vai melhorar nessa questão da coloração, para não deixar uma falha ou outra, tá? Mas tá sensacional o seu desenho e parabéns aí, Roberto. O Roberto é um aluno sensacional, galera. Aqui é do Cowboy Desenho agora, né? Cowboy, seguinte, dá para ver aqui que você já tem um bom nível de desenho, né? Seu nível de desenho já é excelente, tá? Só que tem alguma coisinha aqui estranha em questão de proporção. Vamos lá, tá? Seguinte, se você olhar certinho o seu desenho, você vai ver que a parte da orelha dela, ela tá muito levantada. E aí as pessoas vão e dizem, Gilmar, mas quando o rosto baixa, a orelha sobe. Isso, tá super certo. Só que se você tirar essa parte da franja dela aqui, tá? Você pega, tira essa parte da franja, você vai ver que a orelha ficou muito para cima. Era para a ponta da orelha dela aqui, tá mais próxima à franja. Ou seja, era para essa parte da franja também, como ela está na frente assim da orelha, era para ela estar cobrindo toda essa parte inicial da orelha, tá? Essa parte que tem a parte dentro aqui da orelha, certo? Então é só essa questão aqui, cara. Mas de resto que o desenho tá muito bom, cara. Outro ponto que eu poderia analisar aqui é a base do olho também, certo? Só que o olho, ela vai estar olhando normal e o outro vai estar um pouquinho mais achatado, né? Você fez, ó, esse olho aqui, né, que no caso é o olho direito dela, um pouquinho mais achatado do que esse aqui. Mas também é pela expressão facial, tá? Pode ser que isso aqui esteja correto de acordo com a referência que você usou também, certo? Mas é um ponto que eu olharia muito também na hora de fazer. Se eu fiz uma sobrancelha muito reta, a outra curvada, né, uma muito reta, eu trabalharia essa parte por baixo da sobrancelha, né? Essa parte do olho aqui, tentaria deixar um pouco mais arredondado, onde a sobrancelha reta pegaria em cima dele e não criaria essa divisa aqui, tá? Essa divisazinha que você fez, beleza? Bom, e é isso.
Coloração tá muito boa, tá sensacional. O fundo do desenho também que você fez, né? Apesar de ser um fundo simples, tá muito bom. As misturas de cores que você usou muito degradê aqui também. Achei super bacana, cara. E parabéns, hein? Tamo junto. Aqui é o Natson Arts, cara, desenho incrível da Billie Eilish, tá? E pelo pouco de realismo que eu conheço, né? Que eu trabalho também com realismo, certo? Seguinte, vamos lá para alguns pontos aqui que você poderia melhorar, beleza? Primeiro, né? A partezinha, quando você vai postar alguma foto, vamos falar da fotografia, tá? Quando você vai postar alguma fotografia que é realista principalmente, né? Que é quando as pessoas precisam observar todos os pontos do desenho, porque o realismo é isso. O realismo, você não observa só o desenho, você tem que observar tudo, todos os pontos. Então vamos lá. Na hora da fotografia, você deixou muita luz aqui nessa parte. E cara, principalmente numa parte que é preto, véio. O preto, ele vai refletir muita luz no seu desenho. Pode ter certeza. Pode parecer que não, né? Tipo um preto, cor preta refletindo luz, cara. Ele reflete, cara, ele se torna um espelho no seu desenho, tá? Então, quando você for tirar a foto, cuidado com essa parte aqui, certo? Senão vai complicar para você. E olha só, vai tirar um pouco do foco, um pouco do contraste do desenho. Se você ver esse lado da imagem que você postou, tá lindo, cara, tá sensacional, tá todo contrastado, eu consigo ver todos os traços que você fez, todas as texturas que você fez aqui, muito bom também. Só que quando eu dou um zoom nessa parte, eu vou olhar mais para a parte do olho dela e a parte de cima do cabelo, porque o reflexo da luz ele atingiu muito essa parte de baixo do desenho. Então, cuidado com essa questão da iluminação. Mas uma dica sobre iluminação é que quando por exemplo, a sombra dela está desse lado aqui, né? Você colocou certo, a luz está vindo desse lado aqui, mas você poderia afastar um pouquinho mais para cima, se possível, claro, não sei como é, depende, né, de como é aí com você, mas você poderia afastar a luz um pouco mais para cima e ficaria lateral, tá? E na outra parte, assim, e a luz também, se você tiver uma luz em cima no quarto acesa, você apaga ela, certo? E usa somente alguma luz de luminária, pode ser flash de celular mesmo, e aí você vai ver que vai ficar um ambiente bonitão para você tirar a foto do seu desenho. Como se realmente o lado esquerdo dela tivesse mais escurecido e o lado direito mais iluminado. Isso vai dar um aspecto muito legal, tá? Agora vamos para a questão do desenho, né? Vamos para a proporção principalmente. Ó, se eu der um zoom aqui, vocês olharem direitinho, vocês perceberem direito, milimetricamente o olho vai estar maior que o outro. Esse olho mais sombreado, ele está maior do que esse olho aqui mais claro. Até a parte da íris também, se você olhar, ela vai estar um pouquinho só maior. Claro, isso é questão milimétrica. Eu estou olhando com os olhos de quem faz desenho realista também, certo? Então, é só olhar um pouquinho mais sobre essa questão da proporção e talvez até a questão da sombra, né? Fez com que esse outro olho esquerdo dela parecesse ainda maior do que esse primeiro olho dela, que o olho direito, tá? A pintura está muito bacana, dá para ver que você não faz muitas direções diferentes na pintura, né? Você trabalha muito bem, só tem que melhorar agora a questão dessa partezinha das mãos, né? O rosto é sempre mais difícil de aprender, só que quando a gente vai passar para pintar outras partes, né? Por exemplo, eu acho que aqui ficou faltando, cara, essa parte aqui da mão, essa parte de cima aqui da mão, ficou faltando alguma sombra aqui, algum detalhe, tá? Não pode ser tão lisinho assim, certo? Mas em questão de desenho, cara, tá sensacional, parabéns. E é só uns pontos que eu poderia passar para você aqui. Principalmente foi só mais sobre a fotografia mesmo, beleza? Vamos ao desenho do Edson Art. Pô, Edson, seu desenho tá sensacional. Eu gosto demais desse desenho realista do Freeza, né? Ele fica muito bacana, cara. E vamos a alguns pontos aí que talvez você não tenha percebido, né? Na hora de fazer o seu desenho, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que eu peço para você ter cuidado quando você vai trabalhar com desenho realista, é claro que eu tenho certeza que você está estudando desenho realista e você está sempre aprimorando. Várias pessoas estão assistindo esse vídeo também, tá? Então vamos lá. O nariz dele, olha só. Se você olhar certinho, tome cuidado com a sombra que você vai colocar aqui, certo? Se você ver o lado esquerdo dele, que é esse lado aqui, tá? Você vai ver que essa parte do nariz que você sombreou aqui fez parecer que o nariz dele tá torto. O nariz dele não tá torto, tá, pessoal? Não tá torto. Só que a sombra mal posicionada
fez parecer que ele tá torto, certo? Por quê? Porque ele sombreou esse lado, ó, se você ver o nariz está certinho, só que nesse outro lado, a sombra que ele trabalhou não foi tão legal, né? Ele não trabalhou uma sombra para fazer parecer com que o nariz não ficasse assim, ó, tá vendo? Puxado para o lado. Então, somente a questão do sombreamento aqui já fez com que o desenho que você fez fosse puxado para o lado, cara. Então, isso atrapalhou um pouquinho nessa parte da proporção do nariz, tá? Sobre a boca tá bacana também, tá? Eu gostei demais aqui, o ponto aqui onde está localizada a boca também tá certo, né? A questão do maxilar dele, ó, se você ver essa linha do rosto aqui, do queixo até o maxilar, ela tá um pouquinho mais reta. Essa aqui você fez um pouco mais curvada. Então é nesse ponto aqui que a gente tem que decidir mais, né? Ó, se eu fizer assim com o meu rosto, ó, isso aqui não vai mudar. Isso aqui é um osso, tá? Ele não muda. Então, se ele é de um lado curvado, do outro ele tem que ser um pouco curvado. Se ele é mais reto de um lado, do outro ele tem que ser um pouquinho mais reto, tá? Sobre a coloração, tá sensacional. Parabéns pela coloração, tá? Dá para ver que mesmo trabalhando direções diferentes na hora da pintura, né? Quando você faz aqui, você consegue controlar sim a sua coloração, cara, de um jeito incrível, tá? Parabéns aí. E uma dica sobre fotografia agora, certo? Uma coisa que eu aconselho muito você, quando você for tirar essas fotos, tá? Para deixar uma foto um pouco mais bonita, né? Um pouco mais charmosa assim no desenho, é você colocar tonalidades que você usou ao lado, cara. Coloca 3 lapisinhos assim, ó, com os tons de roxo e lilás que você usou aqui, carmim, né? Outros 3 lapisinhos com os tons de cinza que você usou aqui, e você vai levar um pouquinho mais a câmera e mostrar um pouco dos lápis assim ao redor do desenho, tá? 3 lápis em cima, 3 lápis embaixo, já tá bacana, cara. Nas laterais fica uma foto bem boa, tá? E é isso. Questão de iluminação, não tem nenhuma luz aqui que está atrapalhando o desenho. Só que como eu dei o conselho lá no outro amigão que a gente fez aí a análise, se você posicionasse uma luz, nem que seja um flash de celular, do lado, cara, você do lado iluminado do freezer, né, que é o lado direito dele, você pegaria uma foto muito mais bonita também, tá? Então uma dica aí bacana para você. Parabéns aí. Bom, vamos a esse aqui, um mero desenhista. Cara, aqui a gente tem muita coisa a falar sobre a proporção do seu desenho, tá? Primeiramente também, cara, quando você for mostrar uma foto do seu desenho, não deita ele demais no ângulo, tá? Pra gente não precisar ter que fazer assim com o celular para ver o desenho certinho, beleza? Então não deita ele demais. Quando você for trabalhar ângulo na fotografia, tome cuidado com isso. Aqui ele já usa a questão dos lápis, né, das tonalidades. Ele colocou as tonalidades que ele usou nesse lado do Goku, né? Ele colocou aqui. E a que ele usou nesse outro lado, ele colocou tonalidades também que se assemelham. Gostei demais dessa parte aí que você fez, tá? É um mero desenhista, beleza? E agora é o seguinte, cara. A proporção do desenho, né? Se você olhar certinho, certo? Ó, vou dar um zoom aqui para você. Você vai ver que o rosto dele tá bacana, né? O rosto do Goku tá bacana. Eu achei que o queixo dele tá muito para baixo assim, né? Muito arredondado também, tá? Eu acho que ficou um pouquinho para baixo também arredondado. Agora sobre a questão desse músculo aqui que desce para o ombro, né? Que eu sempre esqueço o nome desse músculo aqui, cara. Do lado do Goku instinto superior completo, você fez ele mais alto. Desse outro lado você fez ele mais baixo. O pescoço também, um você fez mais reto, o outro você fez mais cheio, mais curvado. Se a sua intenção era somente mostrar a diferenciação do cabelo, cara, você teria que trabalhar o corpo na mesma proporção para os dois, tá? Então aí ficaria ainda melhor, beleza? Sobre proporção também, se você der um zoom aqui, galera, ó, vamos lá. Essa partezinha aqui, ó, esses bloquinhos aqui, ó, do abdômen dele, é onde fica o umbigo. Ali no meio, no centro desses 4 bloquinhos, é o umbigo. Galera, o nosso cotovelo, ele sempre vai estar na altura do umbigo, tá? Principalmente nos personagens de Dragon Ball. Então os braços dele ficou como se estivesse muito esticado, justamente porque ele desceu muito, ele desceu para a cintura. Essa parte do antebraço do Goku, ele desceu lá para a cintura. Se você colocar assim em você, você vai perceber que não desce para a cintura, cara. Ela vai ficar no máximo na altura do umbigo, ó. Essa parte do nosso antebraço. E aí o resto do braço a gente desce, tá? Então você desceu muito essa parte do braço dele, certo?
tome cuidado com essa questão aí, tá? E outra coisa agora que podemos falar, as mãos. Uma mão está maior que a outra. E eu sei que não é o ângulo da foto, tá? Porque ela não está tão girada, né? Ela não está tão assim para baixo. Ela está quase de frente, quase de cima. Então eu percebi que a mão você desenhou uma menor que a outra. Então é mais essas questões mesmo. A pintura para mim está muito boa, está sensacional. Você vai ter que trabalhar mais somente questões de proporção no seu desenho também, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Esse foi a volta, né, do nosso avaliando desenhos dos inscritos. Lembrando que aqui eu não estou julgando desenhos. Eu só estou mostrando para vocês que colocam seus desenhos lá para eu avaliar sobre a questão do meu olhar sobre o seu desenho. Às vezes a gente está desenhando e não percebe, né, essas coisas que precisam ser melhoradas. Pontos que alguém precisa falar para você, porque se você simplesmente só receber elogio e não receber críticas construtivas, né, que são as críticas que te ajudam a melhorar, você não vai conseguir evoluir. Então usem essas dicas que eu deixei nesse vídeo aqui para evoluir nos seus desenhos, tá? Então não esquece também de sempre participar, cara. Vai ser um vídeo por mês, certo? Então no próximo mês nós teremos mais vídeos aí avaliando desenhos dos inscritos. Posta lá o seu desenho no seu perfil e marca a hashtag AvaliaGil. Seu desenho ele pode ser o próximo a ser avaliado aqui. Não esquece de deixar um gostei no vídeo aí, tá? Se você tá chegando aqui agora, se inscreve aí também, beleza? Cara, não sai sem deixar o like e compartilhar esse vídeo também para pessoas que desenham e que pode ajudar a elas, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!